modismo ou exagero, né? Até que ponto essa busca pela beleza pode afetar a saúde mental? Queixo quadrado, a boca enorme, os olhos mais abertos, a sobrancelha aqui no alto. Jovens hoje em dia estão olhando para o Instagram de artistas como esse e estão buscando este perfil de resultado. E a gente sabe que nem elas são assim. O transtorno dismórfico corporal é uma preocupação que o indivíduo tem excessiva com uma parte ou mais de uma parte do corpo, né? Ou de repente uma falha que ele acredita ter e que na verdade aos olhos do outro, né, de outras pessoas, elas não conseguem perceber isso. É como se essa falha não existisse ou fosse algo muito leve. Ninguém nasce com autoestima. A gente constrói ao longo da vida e a aparência faz parte disso. A gente pensou por muito tempo que preenchimento era a solução para tudo. Hoje em dia a gente sabe que não é. É extremamente importante para atacar a perda de gordura e a perda óssea, mas não é o que vai resolver tudo. Oi, gente! Delícia a gente estar aqui mais uma vez com o nosso jeito de ser e hoje trazendo um tema bem atual para a gente conversar. Vocês já repararam como as pessoas estão desesperadas atrás de uma beleza assim, quase inatingível? O tanto que as pessoas estão fazendo procedimentos estéticos e quando você vai reparar, as pessoas estão completamente diferentes do que elas eram, né? Queixo quadrado, a boca enorme, os olhos mais abertos, a sobrancelha aqui no alto. Gente, e eu queria fazer uma pergunta, modismo ou exagero, né? Até que ponto essa busca pela beleza pode afetar a saúde mental? Para conversar sobre isso, eu tenho dois convidados incríveis, duas pessoas que já estiveram aqui algumas vezes, que eu confio e amo de paixão. Dermatologista Daniel Coimbra e o psiquiatra Igor Caldato. Antes da gente trazer os dois para conversar, se inscreve, curte, comenta, aquelas coisas que eu sempre peço. Ativa o sininho das notificações, gente. Caramba, qual a dificuldade de fazer isso que eu peço? Agora vamos falar sobre isso, essa busca louca pela beleza? Vem. Gente, não acredito que eu estou recebendo os dois ao mesmo tempo. Doutor Daniel e doutor Igor, meus amigos Daniel e Igor, obrigada por vocês estarem aqui. Os dois vieram, brigadão, tá? Olha só, a gente está vivendo um momento que eu acho muito louco, né? É uma busca incessante por essa beleza, só que na minha opinião, gente, é uma beleza fake, porque não é uma beleza natural, é uma beleza que você quer o do outro. Você quer o queixo do outro, o nariz do outro, o olho aberto do outro, a sobrancelha do outro, e por aí vai. Só que essa busca, né, essa loucura que está, até por causa das mídias sociais que mostram o tempo inteiro uma perfeição, gente, ela leva a um transtorno, a uma doença, porque a pessoa não consegue, né, não vai ficando satisfeita e cada vez ela quer mais, leva ao transtorno que só pode ser tratado com a ajuda de um profissional, no caso, o psiquiatra. E eu estava lendo, pesquisando, que coisas como isso levam à depressão, até suicídio. Ou seja, é muito grave o que está acontecendo. Então, a gente vai começar aqui o papo, eu pensei em começar com o Daniel, né, com o doutor Daniel, que tem recebido muitas pessoas no consultório, tem visto muito isso. Que loucura é essa, Dani? Que as pessoas querem o que não é delas, o que é do outro. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente chama hoje em dia geração Instagram. Na verdade, as pessoas compram ideias, compram receitas de felicidade e começam a se colocar pequenos defeitos na própria pessoa, ou exagerar um pequeno defeito que ela tem, ou criar um defeito que ela nunca teve, e aquilo vira uma coisa, uma bola de neve, que vai aumentando cada vez mais, e muitos vão tentar buscar em procedimentos aqueles resultados que a gente sabe que não são nem estéticos, nem bonitos, e nem vão ficar bem naquele rosto. Tá, e quando as pessoas te procuram, por exemplo, para fazer coisas, por exemplo, eu tenho um rosto fino, e aí eu cismo que eu quero ter um rosto quadrado. As pessoas te procuram para fazer isso. Procuram. Na verdade, as pessoas acabam tendo ideias deturpadas do que fica bom e muito profissional, mal capacitado ou inexperiente ou sem capacitação nenhuma, aprende receitas de bolo em cursos de final de semana e acaba fazendo uma fórmula em todo mundo, que é alargar aqui embaixo a mandíbula, deixar o queixo mais quadrado ou pontudo e coloca um volume extremamente grande no zigomático. Quando a gente falou desse tema, eu estava pensando quem a gente comparar sobre isso. E aí, se a gente pensar padrão de beleza, falando em jovens, a gente pensar a geração Instagram hoje em dia, que é o mais preocupante. Sim. Se a gente pensar na minha época, há 20 anos atrás, um padrão de beleza era a Britney Spears.
Então, as pessoas chegavam, por exemplo, para ver. Você vai ver que é um rosto extremamente natural, apesar do Photoshop, com um lábio normal, proporcional para o rosto dela, o queixo, extremamente bonita. Mesmo nas fotos sexys dela, você vê que o lábio não é grande. É mais a maneira como ela faz a maquiagem, e a gente sabe que ela tinha que ela tem cicatriz de acne, tinha muita acne em prêmios que apareceu, mas era isso que se buscava naquela época, quando não existia Instagram. Se a gente comparar hoje em dia, uma das cantoras com maior número de seguidores é a Ariana Grande. Essa foto eu acabei de tirar do Instagram da Ariana Grande. Olha o tamanho da boca, como é uma coisa extremamente desproporcional ao rosto dela. Ela não tem poro nenhum, o olho extremamente elevado na lateral e aumentado. O nariz também é muito perfeitinho. A gente não sabe se já fez procedimento, né? E é todo apagado, você não vê linhas, você não vê contorno nenhum. Então, esse é o problema. Os jovens hoje em dia estão olhando para o Instagram de artistas como esse e estão buscando este perfil de resultado. E a gente sabe que nem elas são assim. Esse é o padrão de beleza que tem mudado nos últimos tempos e cada vez está mais acessível conhecer os diagnósticos. A pessoa sabe o que existe. E aí, muitas vezes, vai em profissional ruim, coloca material ruim para tentar atingir isso. A gente sabe que não vai atingir esses perfis, e aí vem toda a cascata de problemas psicológicos e psiquiátricos que vão vir na cabeça desses adolescentes e adultos jovens. Ô Igor, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa busca incansável pela beleza, dessa neura, né? De você achar que você tem um nariz grande, não tem. De você achar que tem um problema, ninguém percebe, só você percebe. Existe um transtorno. Eu queria que você falasse um pouco qual é esse transtorno. Perfeito, Monique. Esse transtorno a gente chama de transtorno dismórfico corporal. Antigamente a gente chamava também conhecido como dismorfofobia, né? Então, o transtorno dismórfico corporal é uma preocupação que o indivíduo tem excessiva com uma parte ou mais de uma parte do corpo, né? Ou de repente uma falha que ele acredita ter e que na verdade aos olhos do outro, né, de outras pessoas, elas não conseguem perceber isso. É como se essa falha não existisse ou fosse algo muito leve. Mas isso toma tanto tempo da pessoa porque ela acredita tanto que aquilo ali é limitante. Isso pode ser desde nariz, boca, pode ser de repente dentes, né? Até genitália, viu, Monique? Tem pacientes que apresentam transtorno dismórfico corporal em relação a genitália. Isso traz muitas vezes um sofrimento muito significativo para essa pessoa, por isso a gente está falando de um transtorno psiquiátrico aí, porque traz um sofrimento emocional muito grande. E a pessoa ela começa a ter até limitações no seu dia a dia, na sua funcionalidade, no trabalho, no relacionamento amoroso, nas relações familiares. Ela deixa de se socializar por conta de acreditar que aquele defeito vai ser algo muito reparado ou criticado pelas pessoas, porque ela tem esse hábito de reparar e de criticar, de repente, os defeitos do outro, né? A pessoa com um transtorno dismórfico corporal, Monique, ela chega a ter de 3 horas a 8 horas do seu dia tomados por esse transtorno. E aí ela começa, muitas vezes, a ficar se checando no espelho o tempo todo, a ficar, por exemplo, vestindo inúmeras roupas para tentar esconder algum defeito que ela acredita ter. E isso acaba atrapalhando no funcionamento do dia a dia. Então, a gente está falando de algo que é um sofrimento psíquico muito grande, que comumente aí caminha lado a lado com quadros, por exemplo, de fobia social, de depressão, até mesmo do toque, por exemplo, que é como se fossem pensamentos repetitivos, né? Ela tem atos mentais de comparação o tempo todo. Como bem o Daniel falou, isso a gente observa muito bem depois desse advento aí das redes sociais, do Instagram, porque ficou muito mais fácil você se comparar ao outro, né? As pessoas estão cada vez mais olhando, né, para outras pessoas do que olhando para si mesmo, né? Então, não tem problema. É diferente de você querer ter um cuidado com a sua aparência. Isso é natural, todo mundo pode buscar isso, sua melhor versão, como o Daniel disse. O problema é a gente querer ser aquela outra pessoa, né? E isso vira uma doença. Agora, por exemplo, essa pessoa que cisma, por exemplo, eu tenho a boca fina e nunca coloquei boca. É como se eu cismasse com a minha boca, ficasse enlouquecida, insatisfeita, achando que a minha boca é pequena. Aí, essa neura que me faz procurar o dermatologista e querer a todo custo ter uma boca diferente. Quer dizer, uma coisa diretamente ligada com a outra. É isso, Dani? É isso mesmo. As pessoas colocam padrões de beleza na cabeça e tem uma coisa que eu sempre falo, o ser humano nunca está satisfeito. Então, a gente não está satisfeito, geralmente, com nada e a gente fica sempre procurando alguma coisa. E a gente tem que saber que nem todo mundo fica bem com o lábio grande. Se a gente observar o seu rosto, ele é proporcional ao que tem aí o lábio. E a gente sempre comenta algumas
atrizes, por exemplo, jovens, é isso que a gente mostrou da Britney Spears, por exemplo. Quando ela era jovem, no auge do sucesso, não se falava em colocar boca, e ela era linda. Hoje em dia, se a gente pegar a geração das Kardashian, por exemplo, você vê que todas colocaram um monte de, quase todas, colocaram bastante coisa, e isso foi alterando com o tempo. E isso é uma coisa que eu também gosto de mostrar. Se a gente observar aqui, uma delas, olha a foto postada no Instagram, como ela está linda, e olha na vida real, como é. Gente, é Então, outra pessoa. É outra pessoa. Outra pessoa. Até tem relatos que ela tirou esse preenchimento de lábio depois, que ela removeu. Mas você vê que não tem nada a ver com a imagem que se vende na internet. Só que o adolescente, não só o adolescente, as pessoas que gostam dessa busca inalcançável pela beleza ou por alguma coisa que atrapalha, acham que vão tratar e vão ficar dessa forma. Igor, agora me diz uma coisa. E quando a gente sabe se é vaidade ou se é transtorno? Vaidade é algo saudável, né, Monique? Eu falo que faz parte da construção da nossa autoestima. Ninguém nasce com autoestima. A gente constrói ao longo da vida. E a aparência faz parte disso. Então é importante, sim, você se sentir bem, né? Mas a gente está falando que vira uma doença, vira um transtorno, quando você começa a ter, né, limitações, como eu disse, de você deixar de ter uma vida social ou deixar isso atrapalhar, tomar muito tempo a ponto de te prejudicar no trabalho. E às vezes, Monique, até de comprometer a tua própria saúde. Há pessoas que acham, por exemplo, que a cor da pele é muito pálida e que ficam horas fazendo bronzeamentos artificiais e se colocando em risco, por exemplo. Outras pessoas que não gostam, por exemplo, de uma região que acha que tem muito pelo e começa a se beliscar, se pinicar, tirando esses pelos, né? A ponto de causar também lesões de pele, por exemplo. E uma coisa que eu queria acrescentar, viu, Monique, que é importante que o Daniel falou também, e cerca de 2/3 das pessoas que desenvolvem um transtorno dismórfico corporal começam a ter isso antes dos 18 anos. Então, é bem exatamente essa geração que o Daniel colocou, né? Ali, de 12 a 13 anos, começam os sintomas, que é aquela fase também da puberdade, onde você tem algumas transformações corporais, e aí existem muitas críticas também relacionadas a isso, né? E o que eu chamo a atenção é porque cada vez mais as nossas crianças, nossos adolescentes aí, eles estão tendo menos crítica da realidade, que é como bem o Daniel explicou, né? Eles olham, por exemplo, uma imagem de Instagram e eles não conseguem, de repente, ter a crítica de que aquilo ali pode ter algum detalhe que foi montado pela maquiagem ou alguma luz que foi diferente, Entendi. né? E não tem esse olhar, de repente, crítico e acaba, muitas vezes, querendo ser aquela pessoa, se comparar aquela pessoa o tempo todo, né? E ficar infeliz consigo mesmo o tempo todo. Eu já Ô, tratei gente... Dani, eu queria te perguntar, eu queria que a gente pudesse mostrar pessoas, porque, por exemplo, a moda é a moda da boca grande. Tá na moda esse bocão, né? Nem sei por quê. Mas tem pessoas que são lindas com a boca Tem. fininha. Eu queria que você tenha Tem você tem muita atriz. modelos para mostrar? Pensando em gente jovem agora, dessa geração mesmo, a Kristen Stewart, do Crepúsculo, olha como ela tem uma boca pequena, proporcional ao rosto dela, com traços delicados, e isso faz dela linda. Imagina botar uma boca da Angelina Jolie no rosto dela. A boca da Angelina Jolie combina muito bem com o rosto dela, mas alguns rostos delicados merecem uma boca menor. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso de copiar, de querer copiar celebridade ou o que for. Só que eles esquecem que isso faz parte de um contexto tridimensional do rosto. E cada rosto tem suas particularidades. Por isso que eu tenho pavor desse termo de harmonização facial, que está se usando hoje em dia. Eu costumo chamar de demonização facial ou padronização facial, como se todo mundo tivesse que ser igual. E eu tenho certeza que em menos de 5 anos, as pessoas vão ver as consequências disso feito agora, que vão começar a ter as complicações de preenchimento colocado em lugar errado, que vai aumentar a flacidez, desde alguns problemas no lábio mesmo. Então, tem que ter cuidado com o que se faz. Eu não sou contra não tratar a idade precoce. Tem pacientes que têm indicação de tratar cedo, mas tem pacientes que não podem tratar cedo, porque o rosto deles vai alterar com o passar dos anos. Então, a ossatura do rosto, nosso rosto, ele tem um esqueleto. Eu até trouxe aqui. Se a gente pensar a formação desse esqueleto, é diferente no homem e na mulher. A mulher, mais ou menos a puberdade, ela vai ter o osso praticamente formado. O homem vai até 30, 35 anos mudando. Então, a mandíbula do homem aqui embaixo vai alargando.
Você imagina você botar muito preenchimento no lugar errado, um paciente de 20 anos, que ele vai ter esse osso alargado pelos próximos 15 anos. O que isso vai acontecer? Então, por isso que, tanto esses padrões de boca, mandíbula, a gente tem que ter muito cuidado. A dismorfobia, se a gente pensar, o personagem mais famoso da história é o Michael Jackson, né? A gente pensar que quando começou, que não aceitava o nariz, ficou sem nariz. Quando faleceu já não tinha mais nariz, a cor da pele. Então, ele é o perfeito protótipo de transtorno dismórfico corporal. Ô Igor, como é que se trata uma doença dessa? Acho que o maior problema é a pessoa reconhecer que tem a doença, né? Eu acho que isso é a questão. Monique, muito legal isso que você colocou agora, porque é um ponto muito importante que a gente precisa lembrar. E por isso que eu valorizo muito esse encontro nosso aqui, porque dificilmente o paciente ele vai chegar no psiquiatra falando: Igor, eu tenho um distúrbio da imagem corporal, eu acho que eu tenho um problema no nariz, mas de fato acho que não é. Ele geralmente não tem esse insight. Geralmente o que acontece, Monique, é que o dermatologista, o cirurgião plástico, um profissional geralmente da área, né, da cosmetria, da estética, geralmente é quem acaba encaminhando esse paciente para a gente, porque o próprio paciente, geralmente, ele não vem por si só falar disso, né? Por isso a importância da gente fazer esse trabalho, né, em conjunto com os colegas, né? O Daniel tem uma responsabilidade muito importante no trabalho que ele faz e um comprometimento. Então, as pessoas que vão fazer algum procedimento estético, eles devem procurar profissionais capacitados e que tenham esse olhar crítico também, né? De que não dá para fazer o que o paciente quer, não é a gosto do freguês, nós estamos falando de saúde, né? Mas respondendo à tua pergunta, existe tratamento, né? E o tratamento, muitas vezes, ele é um tratamento associado. A gente pode usar medicamentos, geralmente a gente usa medicamentos antidepressivos, até pelo número de quadros depressivos mesmo que caminham lado a lado, o tamanho do sofrimento que o paciente pode ter, mas também porque os antidepressivos hoje, principalmente as medicações serotoninérgicas, enfim, elas atuam também nesses pensamentos muito, quase que obsessivos, né, desses pensamentos intrusivos que o paciente tem de ficar se comparando com o outro, ou de ficar se checando repetidas vezes, a gente acaba tendo um ganho com a medicação nisso e um alívio nesse sofrimento, né? Principalmente a psicoterapia, que na verdade, hoje existem técnicas muito voltadas aí para esses distúrbios de imagem corporal e que podem ser usadas, né, em terapia para a pessoa ela aprender a lidar consigo mesmo, valorizar os seus potenciais, né, entender que todos nós temos defeitos, né, e sejam eles físicos ou não, e que a gente precisa, na verdade, valorizar, então, os nossos potenciais. Cada um tem um biotipo, não dá para a gente ficar se comparando, querendo ser outra pessoa, mas buscar a nossa melhor versão, realmente, né? Ô Dani, eu queria te perguntar uma coisa. O que é normal? Um adolescente, o que ele pode fazer num consultório dermatológico? O que é normal? Eu sempre falo que a hora de começar a tratar é quando incomoda. Então, quando incomoda, você vai procurar um profissional capacitado para isso e vai falar a sua queixa. Nem sempre essa queixa vai ser tratada. Então, por exemplo, você pode chegar para mim com 20 anos e falar assim: eu tenho uma papadinha. Eu posso fazer o diagnóstico que você tem um retrognatismo, queixo para dentro. Você tem muito pouco de volume de queixo. Tratar esse mento, talvez em idade precoce, vai fazer você envelhecer mais devagar. O principal é diagnóstico, então o médico tem que saber fazer diagnóstico, saber orientar a melhor conduta e executar ela da forma adequada. E também tem que saber dizer não. Tem que saber dizer não para lábio, tem que saber dizer não para... Quando falam botox preventivo, é outra coisa que eu não entendo. O envelhecimento não é preventivo, porque todo mundo vai envelhecer. Então ninguém previne. Eu posso reeducar o envelhecimento. Eu faço você envelhecer mais devagar, porque eu estou fazendo botox em idade precoce, se você tiver indicação. Mas vem muita gente, não tem indicação nenhuma de fazer isso, e vem querendo fazer a aplicação de botox por causa de rugas imaginárias que acha que vai ter daqui a 5 anos. Existe se a paciente tem alguns movimentos que são ruins. Por exemplo, não dá para pegar um paciente que não tem movimentos ruins. O bravo, porque isso aqui puxa o rosto para baixo, a parte superior do olho, que traciona para baixo, e toda a contração do pescoço, que são movimentos depressores. Se você tiver esses movimentos, você vê que o paciente senta na sua frente e conversa com você fazendo muito esses movimentos, mesmo que ele tenha 20, 25 anos, ele tem indicação de fazer a toxina botulínica. Agora vem aquela paciente linda, com 23 anos, não tem ruga nenhuma, não mexe absolutamente nada. Não vai fazer a menor diferença fazer essa toxina botulínica com 23 ou com 26, 27. Então tem várias que eu mando esperar isso. Por isso que é
diagnóstico. Eu já fiz aplicação de Botox em paciente de 18 anos que tinha uma contração tão grande aqui que o pai trouxe a filha, que não, ela ficava estudando em casa e ficava o tempo inteiro brava e marcada. Eu sei que a gente fez uma vez, depois de 2 anos fez a segunda, e ela meio que reeducou, usou menos essa musculatura. Então, aí a gente vê indicação em gente jovem, mas a gente querer banalizar e fazer todo mundo com 20 anos vai fazer a aplicação de toxina botulínica, de Botox, para preventivo, eu sou contra. Eu acho que existe o diagnóstico de cada caso e a gente tem que saber fazer a conduta de cada um. E aí, estão gostando? Pois é, gente, eu achei esse assunto tão importante, pertinente mesmo para esse momento que a gente está vivendo, que está essa loucura toda, por essa busca da perfeição, que eu achei melhor dar uma parada e a gente ir para o segundo vídeo. Na próxima tela, clica aí que já vai direto para lá. Tamo junto, misturado. Tchau!